Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Almoço Ágil. E nesse vídeo eu vou falar sobre como que a gente pode usar a gestão ágil para ser mais produtivo trabalhando de casa, né? Fazendo home office. O tempo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu não sei se você está vendo a gravação ou se você está fazendo tá assistindo enquanto eu estou fazendo, mas enquanto eu estou fazendo esse vídeo, a gente está num período de quarentena por causa do coronavírus e praticamente todas as empresas foram forçadas a fazer home office, né? E aqui na MindMaster também não foi diferente, a gente está trabalhando, todo mundo, todos os nossos colaboradores estão de casa, então, ou seja, essa é uma realidade que a gente está vivendo agora e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, né? Primeiro eu vou colocar algumas dicas, vou mostrar para vocês algumas dicas de como fazer essa gestão de time remoto, como fazer para ter produtividade pessoal e como faz para e que ferramentas que a gente usa, tá? Então vamos entrar aqui no nosso conteúdo. É, essa, esse vídeo aqui, eu vou quebrar aqui esse assunto, né, em três grandes aspectos, tá, que eu acho muito importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar com home office. Então não é só, não, vou trabalhar de casa e pronto. Tem três coisas que eu acho importante você olhar, tá? Primeiro, o aspecto da produtividade da equipe. A equipe trabalhando todo mundo junto no mesmo lugar é diferente de equipe trabalhando espalhada remotamente. Vou falar sobre isso. Outro ponto é a produtividade pessoal. Cada pessoa reage de uma forma quando está trabalhando de casa, tá? E é diferente de quando você vai até o escritório para trabalhar. Então tem uma diferença e a gente não pode achar que não tem e tem que saber lidar com isso. Eu vou explicar aqui como que a gente faz para ter produtividade pessoal mesmo trabalhando de casa. E outra coisa são as ferramentas de apoio, né? Então não dá para você trabalhar de casa se você não tiver algum mínimo de ferramentas, né? Claro, eu não vou mencionar aqui, você precisa de Wi-Fi, você precisa de um computador, isso é meio que óbvio, né? Você precisa de Wi-Fi, precisa de computador, não é esse tipo de ferramenta que eu estou dizendo. São as ferramentas que você precisa ter instaladas no seu Wi-Fi, ou, desculpa, no seu computador ou no seu celular, para que você consiga ter um trabalho produtivo mesmo de home office. Então vamos lá, vamos entrar no nosso conteúdo? Bom, dos três aspectos, o primeiro que eu vou dizer aqui é sobre a produtividade da equipe. Então, produtividade da equipe. Primeira coisa, tá? Você tem que ter um trabalho organizado. A sua equipe tem que ter um método para organizar o trabalho. Qual que eu sugiro? Claro, é o que a gente usa aqui, é o Scrum, né? Eu sugiro métodos ágeis para fazer essa organização de trabalho e dentre os métodos ágeis o que a gente usa, o que é mais fácil, eu acredito assim que talvez seja de literatura mais fácil e simples de entender, né? Não fácil de implementar, mas simples de entender é o Scrum, né? Que é basicamente uma forma onde a gente organiza assim, deixa eu colocar a canetinha aqui. Basicamente a gente organiza assim, a gente tem um backlog. O que é backlog? É a lista de tudo que a gente tem para fazer. Então a gente organiza toda essa lista do que tem a ser feito. Eu vou mostrar aqui para vocês mais para frente como que a gente faz para organizar essa lista, tá? Principalmente trabalhando de forma remota. Mas é basicamente, tem uma lista do que eu tenho para fazer. E a cada sprint, o que é sprint? É um período curto de trabalho, tipicamente de 2 a 4 semanas. Aqui na MindMaster a gente usa uma semana, então assim, não existe regra, tá? E não precisa ficar preso nessas regrinhas do Scrum para dizer, não, está usando Scrum ou não está usando Scrum. O importante é você entender o conceito e adaptar para a sua realidade, né? E na nossa a gente usa sprints semanais, tá? Então basicamente o que a gente tem? Uma lista de um monte de coisa para fazer e toda semana a gente faz um planejamento. Essa seta aqui seria o planejamento, né? Vamos colocar aqui, ó, é o planejamento. Toda semana a gente faz um planejamento do que a gente vai trabalhar na semana. E esse o que a gente vai trabalhar na semana sai uma outra lista, uma outra listinha de coisas do que vai ser trabalhado na semana. Essa listinha de coisas se chama Sprint Backlog, né, que é o backlog da sprint, ou da semana, no nosso caso. E aí, durante a semana, a gente executa o trabalho, né, e todos os dias a gente tem uma reunião, o que a gente chama de reunião diária, ou daily scrum. Todos os dias a gente tem uma reunião de alinhamento entre o time, né, de todo mundo, o que tá fazendo, o que fez ontem, o que tá fazendo hoje, se tem algum problema, e compartilha aí as dificuldades ou só mesmo o andamento das coisas para todo mundo, tá? Para deixar todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página, todos os dias.
e no final da semana a gente tem ali alguma coisa concluída. Então a gente organiza todo o nosso trabalho, tudo que a gente tem para fazer e a execução desse trabalho usando esse framework aqui, que é o framework do Scrum, tá? Que é super simplesinho aqui de entender. E, e assim, se você não ficar com muita neura dos detalhes, o que tem que ter uma definition of done, sabe aquelas coisas mais técnicas do Scrum? Esquece tudo isso daí. Pensa só no básico da organização de trabalho e começa por aí que assim, qualquer equipe pode fazer isso, tá? Então, a gente organiza o nosso trabalho assim e a gente recomenda que você utilize algum método ágil para fazer organização de trabalho. Se você quiser aprender um pouco mais sobre Scrum, é só pesquisar no Google ou no próprio YouTube Scrum em 9 minutos. Você vai achar um vídeo meu que eu ensino passo a passo aqui do Scrum em 9 minutos, tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui nesse vídeo porque não é o intuito dessa live aqui. Segunda dica para trabalho remoto, tá? É jamais perder o flow. O que é o flow, tá? Em português é o fluxo, né? É o fluxo de trabalho, é o fluxo da interação das informações, dos trabalhos dentro do fluxo de trabalho da sua equipe. Então, e por que eu coloquei isso aqui como segundo ponto para tomar cuidado no trabalho remoto? Porque quando a gente vai todo mundo para trabalho remoto, tá todo mundo muito suscetível a diversas distrações, tá? E é diferente você tá todo mundo numa sala ou num escritório, no mesmo local físico, trabalhando, né, em direção a um objetivo, de estar essas mesmas pessoas espalhadas, cada um nas suas casas, também trabalhando no mesmo objetivo. Quando está todo mundo no mesmo local físico, a gente, de certa forma, limita as distrações que essas pessoas podem ter. Tá? Quando está todo mundo espalhado, está todo mundo alheio aí às distrações do mundo, né? A televisão, Netflix, celular, família e assim por diante. Então, basicamente, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para trabalho remoto, principalmente na equipe, né, é tomar cuidado para sentir se não estamos perdendo o flow do fluxo de trabalho da equipe. Tá? Então, esse é o segundo ponto aqui para tomar muito cuidado. E para uma dica, né, isso conecta com a terceira dica, para não deixar esse flow se perder, o Scrum, o Daily Scrum, né, ou a reunião diária do Scrum é mais importante do que nunca. Pelo menos isso é a lição aprendida nossa aqui, tá? Coisa que a gente faz e a gente percebeu que o que faz não deixar o fluxo de trabalho parar é todos os dias a gente fazer uma reunião rápida de alinhamento de todos, tá? A gente não fica se limitando, não quer dizer que tem que se limitar às 3 perguntinhas, que eu fiz ontem, que eu fiz hoje, se tem algum impedimento. Não necessariamente, tá? O grande ponto aqui é uma reunião rápida de alinhamento e algum ajuste, né? É uma inspeção do que foi feito e um ajuste do que pode ser feito para o próximo dia, tá? Então todo dia a gente se alinha ali, no máximo 15 minutos mesmo, faz uma conversa rápida e partimos para a próxima, tá? Então, mais do que nunca, para trabalho remoto, Daily Scrum é super, super importante. Então não deixa de fazer essa reuniãozinha aqui diária, tá? Outra coisa importante, a gestão visual, tá? Quando a gente vai para trabalho, quando a gente está num trabalho dentro do escritório, tá todo mundo no mesmo local físico, e quando a gente está trabalhando com métodos ágeis, é muito comum a gente tá sempre promovendo gestão visual, né? Tá sempre colocando o Kanban na parede, aquela coisa toda, para deixar o trabalho menos abstrato e mais tangível, né, mais visível, para que a gente consiga visualizar o fluxo de trabalho acontecendo. Quando a gente vai para trabalho remoto, né, quando a gente vai para home office, toda a equipe vai para home office, a primeira coisa que a gente perde é isso. Não temos mais aquela gestão visual que a gente tinha. Mas, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, esse é o ponto mais fácil de se resolver, né? Porque a gente tem diversos aplicativos e sistemas de gestão de tarefas por aí que são visuais e que a gente pode usar, tá? E aqui na MindMaster a gente gosta muito do Trello, a gente usa muito o Trello, a gente tem curso de Trello, inclusive, de gestão ágil com Trello, né? E a gente usa, né? A gente usa o Trello aqui para fazer essa gestão visual. A gente também usa o Trello quando a gente está no escritório. A gente já usava o Trello, mas usava ele de certa forma
não na sua totalidade, né? A gente tinha um Kanban físico na parede, do planejamento, principalmente do andamento da sprint, da semana, né? Então a gente tinha na parede essa visual. Por quê? Porque todo mundo que chega no escritório olha para aquilo, tá o tempo todo, você é forçado a olhar. Quando você tem essa gestão visual numa ferramenta, em um site, a pessoa tem que entrar naquele site para poder ver, né? E nem todo mundo vê. Quando está visual na parede, não tem como não ver. A pessoa vai passar por ali. Se você colocar num corredor, todo dia quando a pessoa chegar, ela vai olhar, né? Então é melhor, né? Eu prefiro a gestão visual física, quando possível. Quando não é possível, a gente usa a gestão visual virtual, tá? E em tempos de trabalho de home office, a gente tem que usar essa daqui mesmo, né? Então a gente transpôs todos os nossos quadros físicos para quadros virtuais. A gente já tinha alguns outros, né? OKR, por exemplo, a gente controla os nossos OKRs, a gente tinha eles já no Trello, a gente já tinha backlog no Trello, e aí a gente colocou no Trello também o nosso Kanban de acompanhamento semanal das sprints. Tá? Então a gente está colocando tudo dentro do Trello e usando, e a gente não perde essa questão da gestão visual, né? Da tangibilização daquelas atividades que são abstratas. Outra coisa super importante para a produtividade do time, tá? É a alta disponibilidade das pessoas, principalmente em horário comercial, né? Claro, a pessoa não precisa estar disponível lá de madrugada, de domingo, sábado à noite, mas no horário comercial, o horário que as pessoas estariam no escritório, elas devem estar altamente disponíveis. E como que a gente faz para estar disponível? O que é isso, né? Estar disponível? Mesmo que você está em casa, né? Você está durante o dia na sua casa, mas você tem que lembrar que você está trabalhando. E o que é estar trabalhando? É estar disponível para a equipe do seu trabalho. E como que você faz para estar disponível? É estar online ali na ferramenta de comunicação que a equipe usar, né? Seja WhatsApp, Telegram, Slack, seja lá qual for a ferramenta, você tem que estar online, você tem que estar disponível naquela ferramenta, tá? Então isso aqui é uma regrinha muito importante quando você vai partir para home office, deixar claro para todo mundo, ó, pelo menos durante o horário comercial, tá todo mundo disponível. Sempre que precisar mandar uma mensagem, todo mundo vai ver aquela mensagem, e se precisar de uma resposta, tá todo mundo pronto para dar a resposta, né? É como se fosse o mesmo simular que estamos todos numa mesma sala. Se tivesse todo mundo na mesma sala, está todo mundo disponível. É só falar, a outra pessoa escuta. Né? Como a gente não está no mesmo local físico, precisamos estar disponíveis de certa forma digitalmente. Tá? Então, esse aqui também é um outro ponto muito importante para conectar tudo aquilo que eu falei, para não perder flow, para facilitar as reuniões, comunicação e assim por diante. Tá? Outra coisa, comunicação transparente. Então, transparência é um pilar do Scrum, né? Um pilar muito forte aí, não só no Scrum, são como vários outros métodos ágeis. E no trabalho remoto, isso também é muito importante, tá? O que é essa comunicação transparente? Ou como que a gente pode fazer isso? Aqui na MindMaster a gente usa grupos, né? A maioria das empresas fazem isso, né? A maioria dos times fazem isso. Você tem um grupo ali do time, um grupo de WhatsApp do seu time. E qual que é o legal de ter um grupo, tá? Seja de WhatsApp, seja no Slack, seja no Messenger, no Skype, onde quer que seja que você use para fazer comunicação, que a sua empresa use para fazer comunicação. O legal do grupo é que o que é colocado ali é disponibilizado para todos. Então toda a informação está transparente para todo mundo, tá? E isso é muito importante, como a gente no trabalho remoto perde a conexão com as pessoas, né? Que não adianta, tá? Achar que vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sempre é melhor estar junto, né? Junto no mesmo local físico, trabalhando, sempre vai ter uma produtividade maior do que remota. Mas é um jeito da gente diminuir os problemas, é ter essa comunicação transparente dentro de grupos onde todo mundo pode ver o que todo mundo está falando, o que está acontecendo, tá? Então, use e abuse dos grupos. Outra coisa muito importante que a gente perde quando a gente está trabalhando remoto é essa comunicação face a face, tá? E isso pode parecer bobeira num primeiro momento. Ah, não, pô, eu já mandei a mensagem ali, eu escrevi no grupo, eu não falei que tinha que ser o grupo transparente no grupo, né? Ah, mandei no grupo para todo mundo. A mensagem escrita não é igual, né? Quando você faz uma comunicação escrita, não é a mesma coisa do que uma comunicação falada. Tá? Isso é fato. Tá? Por quê? Quando a gente está escrevendo, você
pensa uma coisa, escreve e manda para outra pessoa. A outra pessoa, ela vai ler o que você escreveu e interpretar da forma que ela quiser, tá? Quando você escreve, você não tem expressão facial, você não tem entonação de voz. Então, às vezes, a mesma frase lida com uma entonação diferente pode ter um significado diferente. E para a gente evitar ruídos de comunicação, o mais próximo que a gente pode chegar da comunicação física face a face, né, que seria uma conversa dentro de uma reunião, vamos todos para uma sala para conversar, o mais próximo que a gente pode chegar disso é fazer uma videoconferência. Né? Então sempre, sempre, sempre dê preferências para fazer videoconferências. Então reuniões ou qualquer decisão que tenha que ser tomada entre o time, evite ficar só, tomar decisões importantes, né, só via mensagens, e-mails ou mensagens no grupo. Chama ali uma reunião rápida de conferência no Zoom, no Google, Skype, a ferramenta que você quiser, tá, que faça essa videoconferência, que possa fazer essa videoconferência e promova isso, tá? Assim, ligue as câmeras, se possível, todo mundo ligando as câmeras e se vendo, como se estivessem pessoalmente, tá? Isso é muito, muito, muito rico. Então, sempre tem aqueles céticos de que, não preciso aparecer, desliga a câmera, não vou querer, já escrevi no grupo, não preciso participar disso. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, então procure sempre privilegiar a interação face a face ao invés de comunicação via documento, beleza? Beleza, então essas foram as dicas para produtividade de time. Vamos pensar agora na produtividade pessoal, que também é muito afetada, pode ser afetada, né? Depende de cada pessoa. Tem pessoa que produz mais no home office, tem pessoa que produz menos, mas eu vou mostrar aqui dicas de como manter aí uma produtividade alta trabalhando home office. Então vamos lá, primeira dica, tá? Parece que deu um probleminha. Tá ok? Acho que tá ok. Vamos lá. Continuando aqui. O que é esse vá trabalhar, né? O que eu quis dizer com isso? Se vista uma roupa de trabalho, né? Ou separa um canto da sua casa para ser o seu escritório, tá? Se possível, se você tiver um cômodo que você possa usar de escritório, melhor ainda, né? Onde você entra, fecha a porta e pronto, aqui dentro eu estou trabalhando. Saiu desse ambiente de trabalho, voltei para casa, tá? Simule como se você estivesse indo para o escritório. Então, você toma o seu banho, toma o café da manhã e vá para o trabalho, tá? Mesmo que esse trabalho é dentro da sua própria casa. Mesmo que isso seja se locomover para o canto da sala e sentar ali na área onde você reservou para trabalhar. Mas tenha isso, faça isso, tá? Quando a gente, assim, esse é um dos pontos que mais atrapalha muita gente que quer trabalhar home office e quer trabalhar da cama, do sofá, assistindo Netflix e trabalhando. Cara, a produtividade vai lá para baixo quando você tenta misturar as coisas, tá? Não adianta, você não... É muito ingênuo achar que você consegue ser multitarefa, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Consegue trabalhar e assistir a uma série do Netflix ao mesmo tempo. Você não vai conseguir fazer isso, né? Sua atenção vai ficar sendo desviada o tempo todo, você não vai entrar no flow da equipe. Isso vai atrapalhar muito, tá? Então, a primeira dica que eu dou é reserve um canto da sua casa, um lugar onde vai ser o seu escritório, se vista como se você estivesse indo trabalhar e vai para lá. Pronto, sentou ali, você chegou no seu lugar, agora você está trabalhando, tá? Então, isso é uma dica muito que eu acho que, por isso que eu coloquei ela em primeira, eu acho que é talvez a que mais possa fazer diferença nessa questão da produtividade no escritório e produtividade em casa, tá bom? Outra coisa, atenção redobrado aos horários. É muito comum você estar trabalhando de casa, cara, parece que você não está trabalhando, né? É muito comum, é muito fácil você achar que, sei lá, vou tomar um café e esquecer do tempo e ficar lá na cozinha, ou sair, não, vou na padaria buscar um pão e esquece, vai. É muito fácil, né? Tá tudo muito ao nosso alcance, as distrações estão muito perto. Então, uma dica que eu dou para tentar pelo menos minimizar isso é montar uma agenda dos seus horários e tentar ser o mais tentar seguir o máximo que você puder dessa agenda, né? Por exemplo, às 8 horas eu começo a trabalhar, então 8 horas eu vou lá colocar minha roupinha, vou sentar no meu espaço de trabalho ou no meu canto de trabalho ali da minha casa
e começo a trabalhar. Meio-dia eu paro para almoçar, legal, saio do meu canto de trabalho, agora estou em horário de almoço, estou trabalhando, eu vou almoçar, posso brincar ali com filhos, para quem tiver, brincar com cachorrinhos, gatos ou outros pets, quem tiver, ou só relaxar, assistir alguma coisa na TV, jogar algum jogo, e depois, uma e meia, sei lá qual o horário que você estipular, você volta ao trabalho, né? E aí você está trabalhando, ali você parou, esquece as distrações, volta ao trabalho, acabou aquele tempo, você se libera de novo, né? Sei lá, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, não sei que hora que você queira parar, mas estipula um tempo para você parar e aí vai relaxar e vai fazer outras coisas, tá? Mas é muito legal é muito importante você tentar estipular esses horários para não se perder, tá? Como diria a música, disciplina é liberdade, né? Quando você tenta colocar um pouco dessa disciplina, na prática o que você está fazendo é dando liberdade para você fazer outras coisas. Se você não tiver essa disciplina, você acaba se perdendo e fazendo mais do que deveria ou menos do que poderia, né? Uma outra coisa, uma outra dica importante, como você está trabalhando sozinho e você só está ali naquela interação de vez em quando na conferência com o time, é fácil você se perder nas suas tarefas também, tá? Então é muito importante, uma dica assim que eu recomendo muito, que você tenha um quadro pessoal para controle das tarefas. Além do, eu mostrei ali que a gente usa Scrum, né? E aí a gente tem um quadro para controle das atividades da semana do time. Eu também tenho, eu até coloquei o print aqui do meu quadro pessoal. Eu tenho um quadro, eu sempre tenho um quadro meu das minhas atividades, né, onde eu detalho mais as minhas atividades e eu controlo as minhas atividades, tá? O que eu tenho priorizado, o que eu tenho para fazer hoje, o que está priorizado na semana, o que eu tenho para fazer hoje, o que eu estou fazendo, o que está em pausa, né, com algum impedimento e o que eu já fiz, tá? Então eu faço esse controle do meu fluxo de trabalho na semana num quadro pessoal, tá? E eu aconselho todo mundo a ter o seu próprio quadro pessoal também, para não se perder, tá? Outra coisa, eu sempre costumo dizer, tem coisas na vida que a gente controla, que estão no nosso controle, e isso a gente tem que se preocupar, e tem coisas que não estão no nosso controle. E as coisas que não estão no nosso controle, assim, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que ter paciência e aprender a conviver. No trabalho remoto, vai ter muita coisa que não está no teu controle, tá? Então, a quarta dica aqui é tenha paciência com as interferências que você não controla. Você não controla a hora que, no exemplo aqui, o filhinho está querendo brincar com o papai, né? Você não controla a hora que o seu filho vai querer brincar com você. Você não controla a hora que alguma coisa externa ao seu trabalho vai acontecer, ou alguma coisa dentro de casa externo a você vai acontecer, tá? Pode acontecer. E a dica é não fique frustrado, não fique nervoso com isso. Tenha paciência e tente lidar com a situação da melhor forma possível, tá? Se o seu trabalho permitir essa flexibilidade, coloca seu filho ou sua filha ou alguém ali no meio da reunião também, brinca, e depois explica, ó, agora eu vou voltar ao trabalho, tal, depois que acabar o trabalho, tal hora, né, eu tenho uma agenda ali de horário, tal hora eu acabo e aí a gente vai brincar. Mas não precisa ser rígido e também não precisa se preocupar ou ficar nervoso com isso, tá? Então tenha paciência com essas interferências que você não controla e que vão acontecer quando você está trabalhando home office. E outra coisa, né, outro contraponto dessa dica é cuidado com as distrações que são controláveis. Então nessa imagem aqui eu até busquei uma imagem de uma pessoa que está trabalhando e tentando assistir TV ao mesmo tempo. A dica, cara, desliga tudo isso, desliga, não tenta trabalhar olhando para televisão, com o Netflix ligado, né? Não, desliga essas distrações, tá? Só vai atrapalhar. Você vai ficar fazendo, a gente chama de alt tab mental, né? Você tá numa tarefa, opa, peraí, aí você para e olha para outra coisa, se distrai com notícias. Outra coisa, né? Ainda mais nesse momento que eu tô gravando fazendo esse vídeo aqui, a gente está num momento de coronavírus, então tá notícia de coronavírus o tempo inteiro. É uma puta de uma distração pro seu trabalho, né? Você pode estar o tempo. Muita gente não trabalha, fica só olhando notícia o dia inteiro. Então, cuidado com essas distrações que são controláveis. Por que são controláveis? Porque é você que pode controlar, tá? Tá no seu controle se você vai olhar a notícia ou não. Tá no seu controle se você vai ficar olhando para TV, olhando para assistindo Netflix ou não, tá? Então, cuidado redobrado com distrações que são controláveis. E
a última dica aqui de trabalho pessoal é busque equilíbrio, tá? Busque equilíbrio sempre, tudo tem que ter equilíbrio. Tem gente que não seja nem 8 nem 80. Eu coloquei duas imagens aqui para ilustrar o 8 e o 80. Né? O que, que seria o 8? É a pessoa que, puta, acordei 11 horas, dormi, fiquei assistindo a TV até tarde, ou, sei lá, saí, fiquei fazendo seja lá o que for aí, acordei 11 horas, e o computador tá ligado aqui do lado, né? Depois eu pego o computador, deixa eu assistir um pouquinho de série antes. Aí ele tá assistindo lá, tá, depois ele vai ver. Isso é o 8, né? A pessoa ela tá em casa, relaxou demais. E também não seja o 80, porque isso aqui, essas duas são tentações muito grandes do home office, tá? Opa, tanto essa aqui de se cair demais na tentação das distrações de casa, quanto essa de, não estou no trabalho, não tenho pessoas ali para falar comigo, e aí eu fico trabalhando, e não para, fica escravo do trabalho, ele fica preso dentro do computador. Pessoalmente, eu tenho uma tendência a cair nisso daqui, tá? Eu fico me policiando muito para não cair nisso, porque se deixar eu fico trabalhando, eu não paro. E aí eu tenho que ter aquele lance da agenda mesmo, para dizer, pô, deu o horário de trabalho, para aí, meu filho, senão eu vou a madrugada trabalhando, eu não paro, porque eu me distraio, né, entro no flow e acabo não parando. Mas tem que tomar cuidado com isso, tanto com isso, quanto com isso, tá? São duas coisas que aqui vai acabar com a sua saúde, o 80, né, acaba com a sua saúde, e em algum momento você vai ter o burnout, né, você vai ficar estressado demais, e a produtividade vai cair também, tá? E aqui você vai produzir muito pouco, né? Então você vai ficar jogando tempo fora, jogando vida fora. E aí vamos ver um pouquinho das ferramentas de apoio para que tudo isso funcione. Eu vou, antes de começar a explicar as ferramentas, só um adendo, essas ferramentas que eu vou mostrar aqui são as ferramentas que a gente usa aqui na MindMaster, tá? Então eu gosto de falar daquilo que eu uso. Eu não gosto eu não ensino nada do que eu nunca tenha feito e também não dou dica, não falo de nada de que eu não use, tá? É um conceito que eu sempre falo aqui, né, do walk the talk, de falar aquilo que você faz, né, ou fazer aquilo que você fala. Então, a gente só fala daquilo que a gente usa, daquilo que a gente faz, então eu só vou mostrar aqui ferramentas que a gente realmente usa, tá? Mas, claro, eu vou dar dicas, que existem outras ferramentas que podem fazer a mesma coisa, eu não vou falar delas porque eu não uso, mas dessas que eu uso, e eu sei que funcionam, então eu vou explicar sobre elas aqui para vocês. Tá? Então, para comunicação do time, o que a gente usa? A gente usa muito grupo de WhatsApp, então a gente tem um grupo de WhatsApp do time, então todo mundo se comunica. A comunicação, a alta disponibilidade do time está aqui, está no grupo de WhatsApp. Tá? E a gente também tem um grupo de Telegram, porque o WhatsApp tem algumas limitações. O WhatsApp, sei lá, você quer mandar um arquivo de mais pesado, o WhatsApp não manda, né? O Telegram já aguenta, o Telegram salva as mensagens. O Telegram tem algumas funcionalidades bacanas, então a gente tem os grupos nos dois. Só que o Telegram, nem todo mundo olha o tempo todo. Não adianta. Então a gente acaba tendo os grupos nos dois. Quero mandar uma mensagem que eu quero que todo mundo veja na hora, manda no WhatsApp. Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, né, a cultura de WhatsApp, a gente está o tempo todo no WhatsApp, então todo mundo vai ver. Tem alta disponibilidade. E Telegram tem algumas ferramentas adicionais, né, algumas coisas mais bacanas, então a gente também usa. Tá? Então essas são as duas ferramentas para comunicação que a gente usa, não só quando está em trabalho remoto, mas também quando a gente está trabalhando no escritório. Tá? E para trabalho remoto, a principal que a gente usa aqui para comunicação é o Zoom. Existem outros? Existem. Tem a ferramenta do Google Meet, né? Tem o próprio Skype da Microsoft. Existem várias ferramentas que você pode fazer videoconferência. Por que a gente usa o Zoom? Porque o Zoom tem também, né? Assim como o Telegram, ele tem algumas outras funcionalidades bacanas. Você consegue gravar a reunião. Ele tem várias coisinhas que você consegue controlar que são muito legais e a gente usa o Zoom, tá? Eu até coloquei aqui o site para vocês, se você quiser conhecer, zoom.us, Zoomas, né? Seria, em português é uma brincadeira ali com a palavra, né? Como se estivesse dando um zoom em nós, né? Mas assim, enfim, é uma ferramenta de videoconferência muito, muito bacana, simples de usar e muito estável. E assim, eu sou super fã do Zoom, tá? Então a gente usa o Zoom aqui. Lembra que eu comentei que Daily Scrum tem que fazer todo dia, né, mesmo? Né? É muito importante fazer aquela reunião diária de alinhamento. A gente faz usando o Zoom. Né? Com o Zoom a gente tem aquela interação face a face, tá todo mundo se vendo na câmera. Então, assim,
ferramenta muito bacana, tá? Outra coisa, gestão visual, a gente já comentei aqui, né, mas no início dessa live, no início desse vídeo, que a gente usa o Trello. Então a gente usa o Trello para muita coisa e quando a gente está no momento de trabalho de home office, a gente usa mais ainda o Trello, tá? Então a gente tem quadros do Trello para tudo. Então eu coloquei 3 exemplos aqui que a gente tem, ó, um quadro para backlog, tem um outro quadro para controlar nossas OKRs, tem um outro quadro para controlar o backlog da sprint, né, o sprint da semana, o que está sendo feito na semana. Então a gente tem vários quadros, e aí cada um tem seus quadros pessoais, a gente tem vários quadros que a gente controla, que a gente usa no Trello para fazer essa gestão visual. E a gente linka uma tarefa com a outra no quadro, tem várias funcionalidades bacanas que dá para você fazer no Trello, alguns plugins, né, no Trello chama Power Up, que você instala no Trello e ele dá uma turbinada, a gente usa muito disso. Mas, assim, eu não vou entrar no detalhe do Trello, a gente tem um curso de Trello, onde a gente explica tudo isso, inclusive, se você quiser, né, se tiver curiosidade. Mas, enfim, dá para fazer toda essa questão da gestão visual usando o Trello, né? Só entrar lá, trello.com e usar. Você pode usar pelo próprio navegador ou pode instalar o aplicativo no seu celular também. Você usa o Trello aqui no iPad. Assim, o Trello é multiplataforma, super portátil e super simples de usar. E muito eficiente também. Outra ferramenta muito importante que a gente usa muito e quando a gente está nesse período de home office, ela se torna mais necessária ainda, é eu coloquei aqui Google Drive, né, que são todas as ferramentas do Google, na verdade, todas as ferramentas do Google Docs, que é apresentações do Google, o próprio Google Docs, que seria o equivalente ao Microsoft Word do Google, né, que é uma ferramenta de texto, né, digitação de texto. Tem o do Excel, né, que é o planilhas do Google, equivalente ao Excel, só que online. E qual que é o grande barato disso? É que você editando, por exemplo, está numa planilha com o seu time, todo mundo pode editar ao mesmo tempo a mesma planilha, todo mundo vê o que cada um fez, né, você consegue olhar, até coloquei aqui, ó, o Google Docs ele mostra hora a hora que tudo que foi sendo feito, ó, você fez o upload dessa imagem, editou esse arquivo, ou a outra pessoa editou esse outro. Então você consegue ver todo o histórico de que todo mundo está fazendo, e dentro dos documentos também é possível ter várias pessoas editando e colaborando com a construção dos documentos. Então, toda essa suíte do Google Drive, ela é muito, muito bacana para fazer esse trabalho de colaboração remotamente, né? Para que todo mundo pode trabalhar onde quiser, desde que tenha acesso à internet e acesso a um computador, pode trabalhar e colaborar no mesmo documento com as outras pessoas do time, tá? Então a gente usa muito o Google Docs aqui na MindMaster. Outra ferramenta que a gente tem intensificado muito durante esse período aqui de quarentena, de coronavírus, está todo mundo trabalhando remoto, é o Miro. O que o Miro faz? O Miro ele simula um quadro. A gente trabalha muito com gestão visual, né? Quando a gente faz alguma sessão de brainstorm, alguma sessão de design thinking, lá na MindMaster, dentro do escritório, a gente usa muito post-it, né, quadro na parede, e muito canvas, a gente trabalha muito em cima de canvas e faz aquele trabalho de facilitação, né, com post-it, com as pessoas. Quando a gente vai para trabalho home office, a gente perde isso, como é que eu vou fazer isso? Mas tem uma ferramenta que ajuda muito, e a gente está usando muito o Miro, é miro.com, tá, miro.com. Coloquei 2 prints aqui, só para vocês verem. A gente tem um calendário de campanhas, isso aqui a gente já até usava no Miro, esse calendário de campanhas, que é o calendário das campanhas que a gente faz todo mês, né? E todos os meses. Então a gente tem todo o calendário mapeado, todas as campanhas que serão lançadas, de cursos que serão lançados pela MindMaster. A gente tinha isso aqui, versão post-it, na nossa parede, a gente colocou aqui no Miro, né? E está usando aqui de forma digital agora. Outra coisa, um Canvas, né? Aqui é um outro Canvas que a gente utiliza lá, que a gente usava fisicamente com os post-its, né? Ia lá fazendo ali o brainstorm, toda aquela discussão. Perdemos isso por trabalhar remoto, mas a gente ganhou aqui através do Miro a mesma possibilidade de colocar post-it, escrever no post-it e várias pessoas colaborarem em cima do mesmo Canvas. Então, tem ferramenta também para fazer isso, tá? A gente usa muito aqui o Miro. E é isso, o resumo das ferramentas que a gente usa são essas, tá? Então eu passei aqui nessa live como algumas dicas para você
para ter a produtividade do time, né, como organizar o trabalho do seu time, como se organizar pessoalmente para ter produtividade pessoal e algumas ferramentas, ou melhor, todas as ferramentas que a gente usa na MindMaster para fazer esse trabalho remoto. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mais conteúdos como esse, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é só clicar ali no inscrever, ativar aquele sininho de notificação, você vai ser notificado sempre que a gente colocar algum conteúdo aqui. Se inscreva também no nosso canal do Telegram, é t.me/gestãoágil, só entrar digitar isso daqui, você entra no nosso canal de Telegram, ou, se você preferir, segue a gente no Instagram ou no LinkedIn, tá? Tá aqui mindmaster_agile no Instagram, ou é só pesquisar por MindMaster no LinkedIn, você cai ali na nossa company page, segue ela, e a gente posta conteúdo todos os dias no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, em todas as mídias, tá? Então segue a gente para você se manter sempre informado aí com muitas dicas de gestão. Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um abraço e seja ágil!